Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai falar sobre como foi o nosso processo, né, com Minha Casa Minha Vida até o momento. Sim. Esse é o nosso terreno. Mais uma vez? Mais uma vez, e ele já tá todo marcadinho. Então, a gente já postou um vídeo falando, né, sobre a evolução da obra, mas se você ainda não viu, vai lá ver e depois volta para saber como foi até aqui. E aí a gente vai conversar um pouco com vocês possíveis dúvidas, né, que a gente teve também no nosso início, quando a gente estava pesquisando como ia ser. Então, acho que uma das principais dúvidas é: qual é o passo a passo? O que é que a gente tem que fazer? Por onde começar, né? E aí contando da nossa experiência. Eu acho que a primeira coisa assim foi ver no Instagram. Isso procurar. Não, no Instagram não, na verdade. No YouTube a gente procurou muito sobre financiamento, né? Como foi era. verdade. A gente pesquisou muito, tipo, há muito tempo já sobre financiamento, como é que fazia, como é que era. Aí depois a gente foi procurar no Instagram quem era que fazia, quem prestava serviço, tipo, quem era corretor de imóveis daqui, da nossa cidade, né? Quem eram as construtoras, Sim. o que era melhor, se era falar diretamente com um corretor ou uma construtora, enfim, a gente não sabia, né? Então a gente pesquisou bastante, né? Inclusive quando a gente estava pesquisando no YouTube, né, a gente ficava meio que desmotivado, porque, tipo, nossa, vi umas casas, umas casinhas assim, muito. E cara, Tipo, cara, e não era tudo isso, sabe? Só que varia muito, né? De região para região, como eu disse, né, no vídeo anterior, varia bastante. Depende. tudo Muito. depende disso, né? Mas aqui contando a nossa experiência, né? Como foi pra gente. E aí, aqui na cidade que a gente mora, tem uma construtora com presença digital muito forte, assim. Então, acho que até antes mesmo de começar a pesquisar, eu já tinha visto alguns vídeos, assim, Sim. essa casa aqui, nesse lugar, A gente via, nesse né? loteamento, a tantos metros do centro da cidade. E aí isso já chamou a atenção, né? Porque essa era uma preocupação nossa. A gente não queria uma casa tão distante e nem que não fosse tão bem localizada, assim, né? A gente queria ter uma certa proximidade das coisas por aqui, né? Das famílias também. Então esse foi o lugar, assim, que já cativou, a gente já foi atrás também por isso. E também a estrutura da casa, né? Que a gente estava preocupado no início com isso, né? Porque a gente vendo, né? Que a gente via na internet achava que era mais ou menos aquilo. Então a gente Um via assim, padrão, né? e que, tipo, casas melhores seriam muito mais caras, né? Mas não é tão bem assim, né? Então a gente vai. Sobre os valores mesmo, né? Bem detalhados, a gente vai explicar em outro vídeo, né? Com mais calma, assim. Mas o geral a gente vai dar uma explicada aqui, Contando né? por aqui. E aí, depois disso, né, depois de entrar em contato depois de ver, né, avaliações, Instagram, vídeos e tudo mais, a gente entrou em contato com uma das construtoras que mostravam as casas, que é inclusive nesse mesmo condomínio onde tá, né, a nossa casa. A gente entrou em contato pelo WhatsApp, no primeiro momento não tinha dado certo ainda, por questões, assim, burocráticas nossas mesmo, né, de salário, tudo mais, comprovação de renda, e a gente escolheu, né, esperar um pouco. E aí depois, num segundo momento, deu certo. Mandei mensagem pra pessoa do WhatsApp, que é a esposa do corretor, e ela marcou um horário pra gente conversar, né, tirar todas as nossas dúvidas. E aí foi um momento, assim, que não tem tanto tempo de quando começou até agora. Eu acho que deve ter o quê? Um mês? É, Do primeiro encontro? no máximo um mês. Um mês e meio, no máximo, assim. E aí a gente tirou todas as dúvidas, né? Tudo aquilo que a gente já tinha visto na internet foi de grande valia, porque a gente já sabia mais ou menos como funcionava. Mas a gente tirou as dúvidas mais práticas e específicas do nosso caso, né? De como ia ser pra gente, das facilidades que a gente teria ou não, e de como seria esse processo mesmo, né? Que foi ótimo, assim. A gente saiu dessa conversa com muito mais segurança, eu acho, do que quando a gente entrou. Por isso que a gente fala, varia de região para região, de corretora para corretora, de experiência para experiência, não tem como fugir disso. Porque pra gente está sendo muito tranquilo mesmo, assim, eu digo sem medo de errar, assim, porque não está sendo um processo difícil, burocrático, nada do tipo. A gente entende o tamanho da dívida, o tamanho de um financiamento desse, mas é a melhor opção pra gente. Apesar de, tipo assim, de ser um juros grande, porque é grande, é um juros grande, mas só que não é tão grande assim se você for comparar com outros financiamentos, financiamento privado, tipo, ainda assim compensa mais o Minha Casa Minha Vida, tipo, é menos juros, é muito juros, não é pouco juros, só que ainda assim, para o brasileiro, né, é muito melhor ainda o Minha Casa Minha Vida.
Isso, e muito melhor do que o aluguel, Sim. por exemplo, porque o valor da nossa parcela vai ser menos do que um aluguel numa casa da estrutura que a gente vai ter. E olha que a gente mora Isso. no interior, então imagine numa cidade maior, com outras estruturas, né? O valor que isso teria. E, enfim, aí a gente entrou em contato com o corretor. Ele, depois dessa primeira conversa, né, ele pediu alguns documentos e pediu a nossa união estável, porque Sim. a gente está junto há quase 7 anos, mas não tinha nenhum documento, né, que comprovasse isso. Então, a partir disso, a primeira coisa que a gente fez foi No mesmo dia, a gente no já mesmo foi dia. no cartório. Isso, já foi atrás da união estável. Foi preciso pedir a segunda via das certidões de nascimento. Do Lucas foi mais fácil porque era por aqui também, ele Eu nasceu nasci aqui nessa nossa cidade. nessa cidade, então foi bem mais fácil e bem mais barato. Já a minha não, porque eu nasci em São Paulo. Então foi necessário pedir a certidão lá no cartório de lá, uma burocracia um pouco maior e que saiu um pouco mais caro. Mas no final das contas, para fazer a união estável e para pegar as segundas vias, ficou no valor de 254. Foi isso mesmo. Foi R$ 254. Depois disso, depois que a gente já estava com esses documentos em mãos, a gente mandou para o corretor, junto com alguns outros que ele pediu, mas assim, muito fácil de resolver. Ele pediu RG, CPF, comprovante de residência, extrato bancário, não. Sim, no caso, sim, meus contra-cheques. Isso. Né? Porque foi. Eu sou o principal, né? Isso. Da renda. Então foi somente os extratos, os contra-cheques. E, tipo, o que mais foi de burocrático foi a questão da união estável, né? E porque a gente teve que esperar um pouco mais. Isso. Né? Foi quase 2 semanas de espera, né? Isso. Por conta do registro de nascimento dela, né? Que era de São Paulo. Então demandava um pouco mais de tempo. Então vejam que o Minha Casa Minha Vida em si não é tão burocrático, né? Não, foram outras coisas que foi necessário ser feito para a gente conseguir, né, fazer Só que tem um porém nisso tudo também, né? A gente não pode esquecer. O porquê, tipo, aí teve análise de crédito, né? Sim. Depois dessa toda a documentação e, tipo, extremamente rápido. Um dia foi feita a análise de crédito. Mas por que que eu acho isso, né? Que foi muito rápido? Porque o corretor, ele é um correspondente da Caixa. Isso, ele é um correspondente da Caixa, né? Então eu acho que por você ser um correspondente da Caixa, você tem mais privilégios. Isso colocando aqui num lugar de achismos, a gente não tem como afirmar com certeza. A gente não tem né? certeza, né? Mas eu acredito que sim, seja isso, porque a gente pesquisava e tipo, tinha lá, nossa, tipo, a análise, tipo, 6 meses, tem até 6 meses, sabe, para ter essa análise. E a gente ficava meio assim, então a gente tem que começar logo, por isso que a gente até meio que se antecipou, assim, entre aspas, né? Mas, tipo, casou tudo bem, né? A gente tá no tempo certo. Sim. No final das contas. Sim, depois disso, depois de mandar os documentos para análise de crédito, saiu a resposta da análise positiva para a gente, assim, o financiamento foi aprovado. Foi uma felicidade assim, muito grande, né? A gente estava com muitos receios de como seria. E aí, depois disso, a gente foi assinar alguns documentos que acho que eram autorizações. Tipo, termos de autorização, não, que a gente concorda, né? Isso, que concorda com o financiamento, como funciona, concorda com a construtora, com tudo isso, assim, que a gente não vai saber explicar agora nesse momento, dos documentos que a gente assinou. Mas, confirmar a abertura da conta, enfim, para que o nosso corretor pudesse fazer isso por nós, assim, né, de uma forma mais otimizada. E aí, depois disso, foi uma semana para ele mandar isso e a gente receber a resposta de que já podia ir na Caixa, na própria Caixa mesmo, assinar os documentos oficiais do financiamento. Então, eu acredito que por ele ter agilizado, né, muitas coisas nesse processo da gente assinar aqui mesmo na nossa cidade e organizar tudo isso, foi muito rápido, porque em uma semana mesmo, assim, coisa de uma semana, já aconteceu da gente oficializar tudo isso, né? E aí abriu a conta na Caixa, a gente já tem tudo no aplicativo, tudo certinho. E no mesmo dia que a gente foi assinar, o corretor já mandou uma foto mostrando como é que estava o nosso terreno. Então, a gente está nessa expectativa, né, de ser algo bem rápido, um processo assim, tranquilo, pelo menos da construção, da escolha, né, ser muito eficaz. Assim. Tipo assim, eu só não acho que não vai ser tão rápido por conta da chuva. Só isso, né? Então... E qual é a dica, assim, que eu deixo para qualquer pessoa que vai financiar pelo Minha Casa Minha Vida? Pesquise, estude muito bem quais são as melhores condições, qual é o melhor formato. Sobre as tabelas, a price, o saque, porque tem toda essa questão. Isso. Por mais que o seu corretor, o seu correspondente da Caixa, ele tire essas dúvidas, mas é muito importante que você saiba, que você não esteja totalmente leigo nessa situação. É interessante que você estude antes para
e entrar em contato com algum corretor, porque aí você já vai tirando as dúvidas de coisas que você já sabe, né? E coisas que são muito básicas e que você não precisa, né? Tipo, perguntar. Tem coisa que não tem necessidade. E, além disso, né, escolham profissionais de confiança. Em qualquer área, em qualquer lugar, isso é muito Procure importante. o histórico também, né, da construtora, do corretor. Se conhecer alguém, né, que já teve uma casa financiada desse formato, pergunta como é, se possível, vê a casa, né? A gente fez isso também, a gente tem uma conhecida que mora aqui no nosso condomínio, inclusive, né? E aí a gente foi na casa dela, a gente viu como era, a gente tirou todas as dúvidas, assim, do processo enquanto acontecia. Porque, claro, um funcionamento perfeito e planejado é o que a gente espera, né? É o que a gente quer. Mas nem sempre vai acontecer assim. Então a gente está ciente de que em algum momento pode acontecer um problema que precisa resolver. E a gente quer saber quais são esses problemas possíveis para saber se vale a pena ou não. Mas na nossa experiência, até o momento, tá tudo fluindo assim de uma forma muito boa. Tá só no comecinho, né? Mas do tempo que começou até agora, a gente já vê o formato da nossa casa, assim. Zero críticas. Isso. E outra coisa, a gente recebeu, né, a planta da casa. Sim. A gente participou desse processo de escolha, né? A gente escolheu a planta, porque a gente tava pensando assim em uma outra planta, mas essa planta, assim, não era tão interessante quanto a outra, né? A gente achou mais interessante a outra, a que a gente escolheu de fato. E a nossa casa, ela tem um espaço um pouco maior de corredor em relação a outras. Eu acho que por uma questão mesmo de organização do terreno, né? A nossa ficou com uma sobra maior. E aí, por isso, a gente também pôde escolher por essa outra planta que é mais espaçosa e que no futuro a gente pode voltar a construir, fazer outras coisas, né? Caso a gente queira. Então, volta para isso, né? A gente tem autonomia também. É uma autonomia limitada nas escolhas, sim. Mas a gente ainda pode escolher e deixar a casa do jeitinho assim que a gente pensa, do jeitinho que a gente sonha e começar a nossa família. Vale a pena financiar Minha Casa Minha Vida? Vale. Se você estiver dentro das condições, se você não tiver como conseguir uma casa sem isso, vale a pena. Vale a pena, porque a gente vai pagar menos de R$500, né? De parcela. E tipo assim, R$500 hoje em dia, e alguém não. Aqui é um valor de um aluguel, entre R$400 e R$500, um aluguel aqui na cidade de interior, né? E tipo, tem casas mais caras, e ao passar do tempo, esse valor vai aumentando do aluguel, e esse valor da parcela não vai mudar, vai ser sempre esse. Então, por exemplo, o salário vai, né, aumentar, a inflação vai subindo, né? E o salário também, né? Só que aí a sua parcela não vai subir, não vai ser ajustada com a inflação. Não vai. Aumenta um pouquinho, assim, mas é um valor irrisório que aumenta, né? Isso, às vezes, tipo, ela pode variar centavos, já no mês, e alguns reais por ano, né? R$1. Então acompanhe o canal para saber como vai ser esse processo, né, daqui para frente. A gente está sempre postando como tá acontecendo, né? Esse canal é um canal, assim, de memórias também, né? Pra gente rever esses vídeos e saber como foi o processo, lembrar como foi o processo. Mas também é um canal para ajudar outras pessoas que estão em busca, né, da sua primeira casa e do financiamento Minha Casa Minha Vida. E a gente pretende, né, fazer um conteúdo, né, bem completinho, porque às vezes não tem, né, tão bem completinho, né, em alguns canais, né, bem explicadozinho. Alguns explicam, mas acabam explicando por cima, enfim. A gente promete que a gente vai trazer, né, algum dia, bem especificado, né, questão dos papéis, né, e tudo mais, todo o processo, né? Uma coisa também muito importante, o prazo são 6 meses, né, para construção, no máximo 6 meses, mas o corretor falou que antes ela tá pronta. Eu acredito. Tipo assim, ele falou que tipo em 3 meses mais ou menos já tá bem encaminhado, assim, só não, pelo que eu entendi, assim, só não vai terminar em 3 meses por conta da chuva. Se não tivesse chovendo, acredito que terminaria em 3, 4 meses, né, bem tranquilo, e entregaria pra gente. Mas, né, vai ser em 6 meses. Vai ser em 6 meses. Então, ou seja, nós estamos em maio, né, no final de maio, hoje é dia 20 e alguma coisa. 25 de maio. E já tem, né, o tempo estipulado, né, na documentação e tudo, que vão ser 6 meses. Vai ser até novembro. Então, em novembro ela está pronta. Garantido. Tem que estar pronta, na verdade. Né? Ela vai estar pronta, assim. E em dezembro. Churrasco de Natal. E vocês só não estão convidados porque vocês não são daqui. Se você é daqui, você está convidado. Eu acho. Perigo. Brincadeira, tá?
Vai não, tem churrasco. Traga carne. Traga carne. E traga carne não, cerveja não, que eu não tô bebendo mais. Não, vamos tirar essa parte. Traga Pode água. dar muita confusão. Água, refrigerante, suquinho. Traga água, gelo. Tchau. Tchau.